quanto ao tema de hoje, esse tema, comunhão na adoração. E eu quero introduzir a mensagem de hoje, pensando um pouquinho sobre o poder da comunhão do povo de Deus, o poder da comunhão, o poder da comunidade chamada eclesial, da igreja. E é interessante notar que a igreja, como comunidade, ela pode desempenhar um papel formativo na vida de qualquer pessoa, principalmente das crianças ou adolescentes, como tem sido a ênfase esse final de semana. Pode ser esse lugar de apoio, encorajamento, à medida que eles amadurecem. E o envolvimento consistente com a igreja, esse envolvimento consistente com a igreja, parece ser ainda um dos fatores que acompanham uma boa perspectiva de saúde mental dessa geração. E eu tenho algumas estatísticas, compartilhei algumas ontem no nosso tempo aqui de reflexão, como que o fazer parte, o comungar, o estar em comunhão com a igreja, como povo de Deus, afeta bastante a nossa saúde. Foi feita uma pesquisa e constatado que as pessoas que participam, pelo menos, ou têm um contato pelo menos uma vez por mês, no ambiente da igreja, elas experimentam uma leve, uma considerável saúde, vamos dizer assim, uma melhora na sua saúde em alguns temas. Por exemplo, o tema da solidão, o tema depressão, pensamentos suicidas, alcoolismo, e até mesmo essa confusão de identidade de gênero, como tem sido recorrente também nos dias de hoje, além também da pornografia, como foi mencionada. Então, o contato com a igreja e o poder que a igreja tem em compartilhar da experiência do Evangelho, ajudando essas pessoas na sua saúde emocional, na sua saúde física também. Foi constatado que dentro desse grupo da nossa juventude, nós temos alguns desafios. O Brasil está entre os 5 países com mais pensamento suicida entre os adolescentes e jovens, né? De 20 países que foram alvo de pesquisa aqui nesses dados que eu tenho. Então, nós temos, desses 20 países, o Brasil está entre os 5 primeiros com essa dificuldade, principalmente pós-pandemia, né? Risco de suicídio por idade, principalmente a idade de 16 a 17 anos. Vários fatores estão relacionados a isso, como a própria depressão, como sendo estes alvo de bullying, como experiência familiar insatisfatória. Alguns estão lutando com a atração do mesmo sexo, pelo mesmo sexo, e até mesmo a grave ansiedade. Então, tudo isso tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O Brasil, por exemplo, também ficou em primeiro lugar entre os 20 países para o consumo de pornografia entre adolescentes e jovens, um dado que foi recorrente aí no vídeo que nós acabamos de ver, né? Muitas dificuldades nesse contexto, e a gente fica pensando, meus irmãos, nessa nova geração, como sendo uma geração marcada, vamos dizer assim, como característica definidora do momento que nós estamos vivendo, o individualismo. Inclusive, muitas dos adolescentes e jovens que estão há muito tempo, né, a média de 13 horas aqui no Brasil, nas mídias sociais, 13 horas, uma quantidade de hora muito elevada. Qual é a razão? O que faz com que um adolescente, um jovem, um adulto, passe tanto tempo nas mídias? Então, o problema não são as mídias, mas o que está acontecendo com eles, que estão encontrando nesse ambiente um lugar de refúgio para eles, o lugar de passatempo, o lugar de busca de solução, eu não sei. Então, é interessante como a gente considera, e a sociedade, de modo geral, tem dito que a marca característica definidora do momento que nós vivemos, que tem afetado bastante as famílias, mas não deixa de ser também
algo que afeta bastante a igreja hoje é o individualismo, essa característica definidora, a particularização da verdade, essa perspectiva do mundo muito particularizada, fragmentada. Isso inclui a maneira de experimentarmos a fé e de vivenciá-la. Nós estamos ainda no pós-moderno, uma característica marcante, pré-moderno, até mesmo no contexto moderno, essas transições que a história nos dá, deixa muito claro que a nossa comunidade, sociedade, ela era muito coletiva, né? Coletivismo. As pessoas andavam juntas, celebravam juntas, consideravam mesmo o seu particular como sendo algo de importância coletiva. É muito interessante isso. A perspectiva, embora muito pessoal, ela estava se manifestando num ambiente coletivo, seja familiar, seja da sua comunidade rural, né? Naquela época ainda o Brasil, principalmente, era muito rural, hoje mais urbano. E quando se fazia parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, isso também impactava decisões como namoro, noivado, casamento, divórcios. Essas decisões importantes no fórum particular, elas estavam muito conectadas com os outros. Nós éramos, então, o coletivismo era predominante naquela época. Então, cada virada de comportamento, pelo menos de tendência pré-moderno, ou no período moderno, ou pós-moderno, né, a partir de 1920 para cá, nós temos hoje esse individualismo que tem prejudicado bastante as famílias e que prejudica bastante as celebrações e a comunhão e a adoração do povo de Deus. A adoração do povo de Deus. Nossos encontros, nossas celebrações, elas têm basicamente um contexto hoje dominical. E muito do que acontece, até mesmo de motivo de gratidão, de celebração, de compartilhamento de lutas, de aflição da vida, fica muito no fórum particular. Nem sempre nós conseguimos, como igreja, ter uma intensidade de comunhão na adoração, como Deus requer. Então, hoje nós vamos falar sobre comunhão da adoração, como que o cuidado mútuo, como que o andar junto, partilhar desse conceito de que somos um corpo, somos um indivíduo social. Né? A igreja é um indivíduo social. Nos distinguimos por meio dos nossos dons, mas fazemos parte de um só homem, o novo homem, Jesus Cristo, conforme Efésios, capítulo 2. Todos aqueles que creem em Cristo passam a fazer parte de um novo homem, um novo ser, uma nova comunidade, uma nova família que Deus está fazendo. E nós queremos considerar que a santificação, ela precisa ser coletiva. Nós estamos falando de uma vida santa para um Deus santo. Nós estamos falando de um povo santo para um Deus santo. E essa comunidade, esse povo, só vai ser santo se nós entendermos que o desafio da santidade é um desafio coletivo. Santificação coletiva. Precisamos pensar no autocuidado. Precisamos cuidar uns dos outros. Cuidar para que a nossa vida seja vivida diante de Deus de uma forma pura, como Ele deseja. Então, nesse corpo de Cristo, nesse indivíduo social, nós prestamos conta, sim, uns para com os outros da nossa vida. Nós temos a ver um com a vida do outro. E muito do que acontece na nossa intensidade diária, cotidiana, vai reverberar na adoração que nós prestamos a Deus. Então vamos pensar nesse tema da comunhão, santidade, adoração. Vamos pensar nesses dias em que a santidade é tão negligenciada. Vamos pensar como este povo de Deus precisa ser lembrado que Deus deseja um povo santo, uma vida santa. E Levítico tem sido o livro
que nós escolhemos esse ano, nesse segundo semestre, para estudar. Quase nada a gente acha de pregação nesse livro, não é? Tem sido uma luta estudar e preparar mensagens que alcancem o coração da igreja, e que a minha oração é que o Espírito de Deus trabalhe e traga a mentalidade de cada membro aqui sobre esse tema que é urgente. Que a palavra de Deus, então, encontre esse lugar de transformação no nosso ser, que já é uma oferta, uma dedicação que nós já oferecemos para Ele. Então, o Levítico nos convida a expressar a vontade de Deus, de que o seu caráter seja reconhecido na adoração. Talvez o atributo, a característica mais elogiada na Bíblia, mais enfatizada, a característica que mais espantava os anjos, que mais perturbava quem se aproximava de Deus, é que Ele é santo, santo, santo. Essa santidade, irmãos, precisa estar diante de nós, quando nos aproximarmos dEle para adorá-lo. Nós adoramos a Deus não de qualquer jeito, nós não chegamos de qualquer maneira. Meus irmãos, nossa vida está bem perturbada. Dias atrás, quando eu estava em viagem, tem uma câmera aqui que a gente registra algumas imagens. 7h da noite, hora do culto começar, eu contei 10 pessoas que estavam nesse auditório. Meus irmãos, se a audiência de adoração fosse prestada a um homem, uma autoridade aqui em Juazeiro, um juiz, um promotor, alguém de suma importância, eu duvido se você chegaria atrasado. Por que nós somos negligentes? Por que nós não nos preparamos para encontrar com Deus? O culto, meus irmãos, é um encontro com Deus. Você não pode vir de qualquer maneira, de qualquer jeito, a qualquer hora. O que acontece nesse ambiente não pode ser tratado como algo sem importância, leviano. A sua atitude não pode ser apática, indiferente. Você está diante do Senhor do universo, o Todo Santo. Você percebe quando a gente é convidado a pensar nesse tema, como isso nos confronta? Quantas coisas eu preciso consertar, trabalhar a minha rotina diária, minha rotina do domingo, me preparar melhor para que eu possa sair, me preparar para cultuar a Deus melhor, ter um coração, um espírito inclinado, quebrantado, pronto para ouvi-lo, adorá-lo, junto com outros, junto com os meus irmãos. O Senhor deve ser adorado pelos pecadores, apenas da maneira que Ele providenciou. Levítico vai deixar isso claro. O adorador não vai do jeito que ele bem quiser. Não é do jeito que ele quer. Deus prescreve tudo do jeito que Ele quer. Não é o adorador que define. Deus prescreve o modo que Ele quer ser adorado. Por isso que é chato, né, ler Levítico. É tanta regra, é tanta lei, é tanto mandamento. Deus é santo, limpo, ordeiro, correto, justo, organizado. Será que isso tem algo a dizer para nós, para a sua igreja hoje? Meus irmãos, nosso Deus, Ele é santo e digno. Não tem ninguém igual a Ele. Nós precisamos considerar esse tema. E eu quero convidá-los, mais uma vez, a pensar sobre adoração diante de um Deus santo e como Ele nos convida a estar diante dEle, trazendo ofertas de comunhão. Esse é o tema de Levítico 3. O sacrifício ou oferta de comunhão. E eu quero convidar você a chegar Levítico capítulo 3, depois nós vamos fazer um complemento no capítulo 7, algumas informações que nós vamos encontrar com respeito a esta oferta, a este sacrifício, no capítulo 7. Capítulo 3, vamos seguir a nossa exposição. Antes de ler, eu quero apenas aproveitar que eu fiz 2 slides, e a gente olha os slides e a gente volta para o texto e vai para a exposição.
Eu quero apenas lembrar os irmãos de que o livro de Levítico ele tem um tema central. Se você fizer a pergunta ao livro de Gênesis, talvez a pergunta crucial que o autor Moisés está querendo responder é: como que Deus vai cumprir as promessas feitas a Abraão? Como que os descendentes de Abraão serão conduzidos, ou seja, como é que Deus vai prover a Abraão os seus descendentes prometidos? E aí nós temos a história em Gênesis. Êxodo, a pergunta é como que Deus vai redimir esse povo que está escravo no Egito. Nós já estudamos Êxodo. E agora estamos em Levítico. E a pergunta é como adorar o Deus Santo. Mas a questão central, eu quero compartilhar esse slide, porque no centro do livro, nós temos ali no capítulo 16, o dia do perdão, expiação, o sacrifício que era feito uma vez por ano. Me parece que o tema central de Levítico tem a ver com essa mensagem de perdão. O homem, ele é aceito diante de Deus, ele pode adorar a Deus, porque Deus providenciou um meio de conferir perdão. O que afasta o homem de Deus? O seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Tem alguma coisa que você faz que Deus aceita? Suas melhores práticas de boas obras e justiça oferecidas diante de Deus, Isaías diz que é como um trapo de imundícia. Tem algum valor? O melhor que você pode fazer. Você pode vir aqui e querer adorar a Deus, como Paulo diz lá em Coríntios. A minha vida aqui é dedicada a Deus. Eu quero oferecer minha vida a Deus. Está aqui a gasolina, toca fogo, eu sou aqui agora o holocausto. Eu vou ser queimado. A minha vida é queimada para Deus. E eu queimo a minha vida aqui. Esse sacrifício serve? Não. O homem só pode ser aceito porque Deus providenciou o perdão que envolve o seu Filho Jesus Cristo, anunciado através do sistema sacrificial, repetido todos os dias, todos os dias, todos os dias, lembrando esse povo do seu pecado e que Deus providenciou um substituto. Sangue derramado, o tempo todo no altar, sangue, uma vida foi entregue no seu lugar, uma vida no seu lugar. É assim que Deus aceita o pecador. Então, no centro do livro de Levítico, nós temos o tema do perdão. Então, nós estamos há algumas semanas estudando os capítulos de 1 a 7, estamos estudando os sacrifícios, como o homem vai chegar e cultuar a Deus. Deus prescreve como isso acontece. Em primeiro lugar, um sacrifício holocausto. Uma oferta é conduzida diante do altar, toda queimada, sobe como aroma suave e Deus aceita uma vida no lugar de outra. Estudamos semana passada sobre a oferta. Qual oferta? Qual sacrifício? De cereal. E a gente tratou o tema gratidão. Hoje nós vamos falar da oferta ou do sacrifício que envolve paz, envolve comunhão. É uma perspectiva um pouco diferente. Então nós vamos estar estudando esse sacrifício, são 5. Talvez a gente vai juntar os dois, pela culpa e pelo pecado, capítulo 4, capítulo 5. Mas lá na ponta nós temos também nos capítulos 23 e 27, os temas que envolvem os sacrifícios conectados com as festas anuais. E esses sacrifícios, principalmente, eles eram aplicados nas 3 festas principais, obrigatórias do ano, mas pelo menos 7 festas são anunciadas ali. Então vamos estudar um pouquinho lá na frente. Depois nós temos aqui capítulo 8 a 10, os sacerdotes sendo consagrados para o seu ofício. No capítulo 21 e 22, o tema sacerdotes. Nós temos os capítulos 11 a 15, o tema purificação, a limpeza do culto, e capítulo 17 a 20, purificação, a lei da santidade. Então, aqui é um quiasmo chamado,
onde o autor, de modo proposital, ele organiza o seu documento, o seu escrito, repetindo as ênfases nas pontas, no centro e o centro da mensagem que ele quer estabelecer para nós. Então, o livro de Levítico tem que ser lido com essa perspectiva. O próximo slide vai, então, resumir as ênfases que nós estamos dando do sistema sacrificial, vida por vida. Então, são 5 sacrifícios, as 2 que nós estudamos, holocausto e cereal, são sacrifícios, ofertas que têm a ver com o tema consagração. Agora nós vamos ver comunhão, a vida em paz com Deus e uns com os outros, o aspecto comunitário e, por fim, os sacrifícios que lidam com o tema de expiação, lidando com o pecado. E aí vai ficar mais pesado as mensagens, né, a partir da semana que vem. Mas essa é a proposta, tá? Então, vai entendendo o livro enquanto a gente está pregando, expondo as verdades de Deus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a instrução, repreensão, correção, né? Para que você seja um homem e mulher de Deus íntegra, completa, perfeita. Então, esse texto aqui serve para nós? Serve. Muito desse texto de Levítico foi citado por Jesus, foi sim. Tem muita coisa que a gente precisa entender que está aplicada à vida de Jesus e, portanto, é um texto altamente relevante. Por isso, nós vamos estudar. Deus se importa com nossa vida, querendo que tudo em nós e à nossa volta seja levado à adoração. Por isso, nós vamos, então, hoje estudar sobre a oferta de paz, a oferta de comunhão. Capítulo 3, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico ou oferta de paz, algumas traduções de comunhão, e nós temos aqui 3 divisões. Primeiro, se a fizer de gado. Então, agora vai entrar o elemento novo. Pode ser macho ou fêmea. Oferece-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. É o ofertante que faz o processo, tá? É ele que passa a faca no pescoço e mata esse animal. Os sacerdotes, então, se aproximam e pegam o sangue e aspergem sobre o altar ao redor. Verso 3, do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. Então, ele vai pegar o quê? A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e juntos aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto. Em cima do holocausto, porque pela manhã já foi oferecido, como todos os dias, é oferecido o holocausto. Então, já foi feito o holocausto, e então, na parte da tarde, geralmente, parte da tarde era oferecido esse sacrifício. Ok? Então, nós temos aí em cima do altar, que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Verso 6, uma outra divisão. Se a sua oferta for, por sacrifício pacífico, for de gado miúdo, e aqui é a ovelha, né? O carneiro, macho ou fêmea, sem defeito, ele repete toda a instrução, tudo igualzinho, tá? Todo o procedimento é repetido. O verso 12, nós temos, mas se a sua oferta for de uma cabra, perante o Senhor a trará. Então, nós temos também a prática, as referências também segue o mesmo padrão, e o verso 17 termina dizendo, estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as suas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Agora, capítulo 7. Vamos avançar para a gente ir para o ponto da mensagem, depois que a gente tiver entendido. Capítulo 6, a partir do verso 8, nós temos algumas informações
suplementares, né? A cada um dos sacrifícios. O holocausto, ele vai falar sobre a oferta de manjares, verso 14. Verso 19, sobre a consagração, o processo de consagrar os sacerdotes. A oferta pelo pecado, verso 24. Capítulo 7, a oferta pela culpa. E aí, no verso 11, nós temos aqui algumas observações sobre esta oferta que nós estamos estudando hoje, sobre a oferta de comunhão, oferta de paz. Veja só o verso 11. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Aí nós temos a primeira divisão. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará, além do animal, certo? Trará o quê? Bolos asmos, sem fermento, amassados, com o quê? Com azeite. Aí você tem aqui a ideia de pães, né? Pães, bolos de flor de farinha, amassados com azeite. Verso 13, com bolos trará, por sua oferta, pão levedado, com sacrifício, sua oferta pacífica, por ação de graças. E toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor. Mas ele diz que será do sacerdote que aspergiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Então, nós temos essa oferta pacífica, se o motivo é ação de graças, gratidão. Então, nós temos aí os preceitos. Verso 16. Se o sacrifício de oferta for voto, e aí nós temos mais um terceiro, ou o quê? Oferta voluntária. No dia em que oferecer em seu sacrifício, se comerá, o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Já pode comer no dia seguinte, se for por voto ou voluntária. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício, ao terceiro dia, será queimado. Não pode queimar. Se da carne do seu sacrifício pacífico, se comer ao terceiro dia, você já sabe por que não, né? Ao terceiro dia, faz conexão com o Novo Testamento. Aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo, comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundície, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície de homem, vamos estudar isso lá na frente, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, ou de carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. E aí termina fazendo as proibições de comer a gordura que ele menciona, e o sangue também. Vamos lá. Muita coisa, não é? Estão me acompanhando? Vamos responder duas perguntas básicas, rapidamente. Primeiro, o que é essa oferta de comunhão, essa oferta pacífica? O que é essa oferta de paz? Segunda pergunta, por que trazer essa oferta? Por que trazer essa oferta de paz, de comunhão? Qual é a mensagem que o adorador está passando? Ele está sinalizando o quê? Então vamos pensar nessas duas perguntas e aí a gente vai para a segunda parte, expor o texto e responder a pergunta principal de hoje à noite. Como adorar a Deus celebrando e expressando comunhão? Como adorar a Deus de modo comunitário, partilhando a mesa, partilhando o alimento? Por que essa experiência é importante para os dias de hoje, tá bom? Em primeiro lugar, o que é essa oferta? Meus irmãos, em resumo, essa oferta, ela é uma expressão pública de que o ofertante desfruta do seu precioso perdão recebido. Em primeiro lugar, essa oferta, como nós vimos, ela é subsequente ao holocausto e à oferta de cereal. Ele está, então, grato, agradecido pelo precioso perdão e agora a paz que ele goza com Deus. Eu pequei, deveria morrer,
O animal morreu em meu lugar. Deus aceitou, me perdoou. Que bom desfrutar da sua paz. Que bom estar em paz com Deus. Que bom estar em paz uns com os outros. Então, é um ato de fé. É um ato livre. É um ato espontâneo. É um ato pessoal. Expressa coração generoso para com Deus. Porque Ele quer partilhar isso com outros. Ele está contente com o perdão recebido, ele está diante de Deus e quer compartilhar. Então, o espírito dele agora é generosidade. Eu quero conduzir um animal, preparar pães, bolos, e eu quero convidar minha família, amigos. Eu quero celebrar, eu quero fazer uma festa. Eu estou em paz com Deus e eu quero fazer essa celebração, expressando um coração agradecido. Ele então deseja compartilhar de uma refeição. Ele oferece um banquete de paz. Ele quer anunciar que está em paz. É uma celebração comunitária. A maior parte, irmãos, dessa oferta, ela se torna refeição. Lembre-se disso. Nós vamos ver nos detalhes aqui do texto que Deus ele recebe o melhor, a gordura, aquela parte considerada a melhor, é queimada, holocausto, queimada diante do altar. Deus diz que é para ele, o ofertante, entregar o peito e a coxa direita do animal. O peito e a coxa direita é a oferta em movimento, ele levanta essa oferta como entregando a Deus, agradecendo, e todo o resto é para o banquete, é para essa festa de celebração comunitária, é para essa refeição. Uma mesa que celebra a paz, que celebra a comunhão com todos aqueles que estão ali sentados ao redor da mesa. A mesa e a refeição, aqui, meus irmãos, antes de ser uma iniciativa do adorador, é uma iniciativa de Deus. Quem inventou a mesa, quem inventou a comida, a gente gosta de comer, não é? Depois de cada grupo pequeno, tem um lanchinho ali para a gente comer. Ontem o nosso treinamento terminou tarde, a gente olhou assim, não tinha nenhuma mesa, né? Não tinha nada para comer, ficou um negócio sem graça. Foi não, pastor Romo? Né? Aí a gente gosta de comer. E é interessante lembrar, meus irmãos, de que quem nos chama para a refeição, para o banquete, a iniciativa sempre é de Deus. Deus quer ter comunhão com o seu povo. Você lembra como termina o Salmo 23? Diz que tem lá o quê? Tem uma mesa lá, não é? Você lembra como termina o livro de Apocalipse, falando que quando estivermos diante de Deus, Jesus Cristo, ele vai nos servir o quê? Um banquete. Lembra? A iniciativa sempre é de Deus, é Ele que nos convida. Infelizmente, meus irmãos e amigos, pecadores como somos, nós não temos essa iniciativa de ter comunhão nem com Deus e nem uns com os outros. Isso que está proposto aqui, ela é uma iniciativa de Deus, é por fé, e essa forma de expressar a alegria da paz com Deus e uns com os outros por meio dessa refeição é uma forma ordenada conforme Deus mesmo prescreve aqui. Então, a oferta de comunhão, a oferta de paz, a oferta pacífica, ela é essa expressão pública de fé, um ato livre que expressa um coração generoso, grato diante de Deus. Isso significa a oferta de paz. Envolve uma mesa, envolve uma refeição. Isso não é feito sozinho. Nada de individualismo, nada de ficar lá na minha casa, nada de ficar lá no meu quarto. Não, é no meio de gente, é partilhando dessa graça com outros também. Por que trazer essa oferta pacífica? Qual é a mensagem que o adorador está passando para Deus e para toda a comunidade? Meus irmãos, essa expressão, oferta pacífica, ela vem da raiz da palavra shalom. Paz, bem-estar, alguém que está feliz, alguém que está tranquilo,
alguém que goza de saúde, prosperidade. Na verdade, essa paz, essa palavra shalom, ela é muito, assim, ela é muito poderosa, ela tem muitos elementos, além destes que eu citei, mas ela diz respeito à integridade, ela é completa, plenitude. Shalom, a paz de Deus, é algo pleno. É uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que você não pode achar nesse mundo. É algo que vem de Deus. Ok? Então, essa expressão oferta pacífica, ela vem desse entendimento. Deus é que concede. Não vem do homem. Plenitude, completude, nós podemos ter em Cristo, aquele que nos integra com Deus, que nos reconcilia com Ele, aquele que quebra o muro da separação e nos torna amigos dEle novamente. E os muros de separação uns com os outros também são quebrados. Nós temos paz, comunhão com Deus e uns com os outros. Isso tem a ver com esse entendimento da oferta. O adorador, ele entende isso, ele quer expressar isso. Ocasiões fixas, na consagração dos sacerdotes, no voto nazireu, dedicação do tabernáculo e também do templo, e festas, principalmente das primícias. Era oportunidade para fazer essa oferta pacífica. E outras ocasiões era quando os adoradores gostariam de expressar isso voluntariamente, do coração. Eu quero levar ao Senhor hoje, ao encontro dEle, eu quero me achegar a Ele. Oferta é a ideia de chegar perto. Significa isto. Ofertar é chegar perto, é se aproximar. Eu quero chegar perto de Deus e eu quero, com Ele, celebrar, expressar a minha alegria pelo perdão concedido e pela paz que eu desfruto com Ele e com os meus irmãos. Eu vou fazer uma celebração, um banquete. O motivo da celebração, regozijo, paz, Deus o aceitou. Deus o aceitou. Ele nos foi favorável. Então, aqui é um ato livre, até pode ser chamado de um culto familiar, fazendo uma tradução bem contemporânea para hoje. Uma oportunidade de convidar alguém para dar um motivo de graças, como nós fazemos. Gratidão, arrependimento, busca ou expressão de fé, conforto para a alma, reafirmar compromisso, ter o nosso coração cheio de esperança, lembrando que as garantias que Jesus Cristo nos dá pelo seu sacrifício faz com que a vida ganhe um novo sentido. De fato, nós temos esperança. Meus irmãos, é isso. Esse é o entendimento de uma oferta pacífica. E aquilo que o adorador quer transmitir. Agora, vamos pensar em nós hoje aqui. Vamos pensar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vamos pensar na nossa caminhada. Eu não vou demorar muito, o relógio já avançou ali, mas eu quero pensar, irmãos, no nosso individualismo, nas nossas maneiras hoje, como nós respiramos a nossa cultura individualista, como que a igreja foi afetada, como a igreja está sendo afetada na expressão da adoração comunitária, quando a gente vai perdendo o prazer da expressão pública, né, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento deste Deus, que vivemos em paz com Ele, as oportunidades que nós temos durante a semana, de dizer que nós estamos em paz também uns com os outros, celebrar a paz com Deus, a paz uns com os outros, em muitas oportunidades que temos durante a semana também. Eu quero pensar como que a igreja hoje, ela adora a Deus expressando comunhão. Como é que a adoração ela é permeada por esse ingrediente necessário, a comunhão, ofertar a Deus, expressando que estamos em paz. Paz, que nada nos separa, que não há inimizade, que nós estamos juntos, em comum unidade. Vamos pensar como podemos fazer isso. E eu escolhi, com base no capítulo 7, onde nós encontramos mais informações, dos versos 12 a 15, nós temos, nesta seção de texto, as ofertas de comunhão sendo explicadas minuciosamente.
E eu entendo aqui que o adorador, ele poderia fazer esse sacrifício pacífico, pelo menos seguindo 3 motivos. O primeiro deles, nos versos 12 a 15, é quando ele quer expressar um louvor. É uma oferta de louvor. Uma oferta de louvor é feita para glorificar a Deus e expressar o amor, o apreço pela presença de Deus. Isso tem a ver com a vida do ofertante, que reconhece que Deus ele é muito misericordioso. É uma expressão que ele está reconhecendo que Deus é misericordioso na minha vida. Deus tem tido compaixão de mim. E eu tenho o meu coração cheio de louvor. Eu quero dar um louvor a Ele. Eu quero convidar os meus irmãos. Eu quero convidar a igreja. Eu quero convidar a família. Eu quero expressar o meu contentamento. Eu quero glorificar a Deus. Tempos atrás, não muito tempo atrás, eu trouxe uma meditação na escola dominical no Salmo 107. Dá um pulo lá. Tem várias experiências no Antigo Testamento, mas eu quero observar rapidamente como isso acontece aqui no Salmo 107. Olha só, quando essa pessoa quer dar um louvor a Deus, ele está angustiado, ele estava em aflição, ele estava reconhecendo que precisava de uma ajuda divina. E ele recebe essa bênção, ele reconhece e ele expressa como oferta pacífica. Veja só, o Salmo 107, nós temos, no verso 4, o salmista, ele se comparando aqui, ou dando várias imagens. Ele diz no verso 4 que ele está como errante pelo deserto, alguém pelos ermos do caminho, sem achar cidade em que habitasse. Ele estava faminto e sedento, verso 5, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, ele clamou ao Senhor e o livrou das suas tribulações. Conduziu para um caminho direito, para que fosse a cidade em que habitassem. Então, aí você tem no verso 8, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Depois você tem outra imagem, e a próxima imagem é de prisioneiro. No verso 10, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus, e havendo desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram, não houve quem os socorresse. O que eles fizeram? Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas, das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças. E Ele então faz esse convite. Depois nós temos, no verso 17, outra imagem, uma imagem de alguém doente, enfermo. Verso 18, a sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte, na sua angústia, então, clamaram ao Senhor. Então, nós temos aqui a imagem de alguém enfermo, moribundo. Então, nós temos o viajante perdido, o prisioneiro, o enfermo, e, por fim, no verso 23 a 31, nós temos o marinheiro, aterrorizado, as tempestades, o vento tempestuoso, no verso 25, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até o abismo. Mas aí, meus irmãos, a gente tem essa descrição de alguém que está vivendo essas aflições, esses momentos angustiantes, né? Mas aí o verso 22, nós temos aí, ofereçam sacrifícios de ações de graças, e proclamem com alegria, com júbilo, as suas obras. Aqui é um exemplo de alguém que está apresentando uma oferta pacífica, um sacrifício pacífico, um sacrifício de paz, porque ele estava nessa situação. Ele estava perdido no caminho, ele estava preso, ele estava doente, ele estava em altas
ondas no mar, sem esperança nenhuma. Deus o livrou. E ele, com gratidão, oferece, então, um louvor a Deus por meio de uma oferta pacífica. Vocês entenderam? Tem várias outras experiências, mas o nosso tempo aqui já correu. Eu quero deixar isso marcado na vida de vocês. Meus queridos, Deus tem feito alguma coisa na sua vida? Você tem motivo de louvá-lo? As obras, as manifestações graciosas de Deus chegaram na sua casa? As bênçãos de Deus estão sobre você, sobre a sua casa? Há motivo de louvá-lo? Nós precisamos, irmãos, considerar esse tema da comunhão, celebração, o motivo da gratidão, no contexto de uma adoração comunitária, partilhando, então, a comunhão dessa experiência com outros também. Outros serão edificados, encorajados com o nosso testemunho. Nós temos no texto a composição, o modo, né? Além do animal, os bolos com azeite, melhor farinha, os pães finos com óleo, melhor farinha, os bolos com fermento, e aí então esse partilhar, a gordura, o melhor para Deus, a vida que está no sangue é de Deus, então a proibição de nem gordura e nem sangue, o melhor para Deus, a provisão de Deus, mas aí você tem um sacerdote, cada porção, um peito, coxa direita, e o restante o adorador levava para casa e banquetear com todos os seus convidados, porque ele tem um motivo de louvar a Deus. Meus irmãos, nossa adoração a Deus, ela é recheada de motivos para adorá-lo. Você chega aqui dominicalmente, você tem motivos para expressar em sacrifício de louvor lábios que confessam o nome, um sacrifício de louvor, motivos de levantar um louvor a Deus. Meus irmãos, às vezes a gente vê alguns cantando, né? Às vezes até alguns que não cantam. Eles não têm motivo. As músicas não expressam talvez aquilo que eles vivenciam. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça em mim e do teu amor. A gente está cantando algumas verdades, mas essa verdade não diz respeito a mim. Eu não estou conectado com ela. Não reflete o meu coração. Eu não tenho motivos para cantar. Eu quero só participar, observar. Eu não estou dizendo que a gente tem momentos que a gente quer ficar contemplativo. Embora o culto não é lugar de ficar contemplativo. Esse lugar é o lugar de levantar louvores, cantar uns aos outros, ministrar a palavra cantada uns aos outros, louvor. Nós estamos aqui para oferecer um culto de louvor. E as canções, as orações, tudo que nós fazemos aqui, precisa estar banhado por esse sentimento. Reconhecer misericórdias recebidas. Reconhecer misericórdias recebidas. Ou você se acha merecedor de tudo e fica zangado quando algo não acontece com você? Você se acha tão merecedor, né? Merecedor do melhor dessa terra, do melhor café, almoço, da melhor casa, cama, do melhor marido, melhor esposa, melhor filho ou filhos, melhor irmão, melhor igreja, o melhor. Eu tenho direitos. E enquanto esses direitos não forem satisfeitos, eu não tenho motivo. Eu não reconheço que a misericórdia caiu sobre mim. Meus irmãos, talvez essa seja a razão de não expressarmos o louvor de modo digno. Nosso culto de comunhão, ele não reflete, não é compartilhado o motivo da gratidão, por não reconhecemos misericórdias recebidas. Portanto, agradecer o sucesso, a prosperidade do trabalho, da saúde, meus irmãos, múltiplos benefícios que Deus nos derrama diariamente, que você nem tem noção do que acontece ao seu redor, do cuidado de Deus. Você nem agradece, você nem reconhece. Portanto, nós somos convidados a ter um louvor. E o adorador que quer expressar
essa comunhão, essa paz, celebrar essa vida com Deus, ele então partilha isso com outros. Lembre sempre disso, ele partilha com outros, ele não faz sozinho. A segunda maneira de adorar a Deus em comunhão envolve um motivo agora diferente. O verso 16 do capítulo 7, ele fala de votos. Não é isso? Ele vai falar de votos. Então nós temos aqui essa oferta votiva, pode ser dita assim, né? Uma oferta que é feita em resposta às promessas feitas ao fazer um voto. O adorador consciente de que Deus é o provedor, esse adorador às vezes aflito, ele fez um voto: Senhor, se o Senhor me abençoar nisso, se o Senhor me acompanhar nesse empreendimento, se o Senhor abençoar a minha casa, o meu trabalho, essa viagem que vou fazer, essa busca, essa luta, seja lá o que for, eu farei isso, eu dedicarei isso, eu consagrarei isso. Esse compromisso do adorador fiel, que expressa sua alegria, seu entusiasmo a Deus, e ele está cumprindo o seu voto. Ele está anelante aqui pelas misericórdias. Ele deseja, aqui é um gesto de suplicar as misericórdias. É súplicas pelas misericórdias desejadas, que as tuas misericórdias caiam sobre mim. Senhor, me ajuda. Em geral, é um momento de aflição. Está envolvido aqui uma angústia. E aí a pessoa implora o favor de Deus. Ele está querendo adorar a Deus e fazer um gesto, de modo que ele recupere a presença de Deus, porque a causa da minha agonia, da minha angústia, é que eu não estou percebendo Deus perto de mim. E esse ato está decretando, está expressando: Deus, eu quero estar perto do Senhor. Meus irmãos, esses gestos de ofertar a Deus, em momentos que nós estamos angustiados, suplicando pelas misericórdias desejadas na nossa vida, a gente precisa lembrar disso. O culto, meus irmãos, é um lugar de reafirmarmos compromissos. Quando nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, nós estamos, de alguma forma, juntos reafirmando compromissos, votando: vou sustentar a minha fé no Evangelho. O que depender de mim, vou testemunhar do Evangelho durante a semana, lá em casa. O voto, palavras já proferidas, alianças já feitas. Meu casamento tem que durar. Vou cultivar, vou trabalhar, vou lutar pelo meu casamento. Palavra dada. Meus votos diante de Deus, no altar. Meus votos no secreto. Meus votos feitos aqui enquanto cantamos. Minha vida, eu quero oferecer como oferta viva no teu altar. É um voto que você está fazendo. É um voto, um compromisso. Você está reafirmando o compromisso dominicalmente, fortalecendo o nosso coração, chamando o nosso coração. Eu preciso cumprir esta palavra. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero continuar cumprindo os meus compromissos. Eu preciso da tua misericórdia. Livra-me do pecado, livra-me da tentação durante a semana. Reafirmando compromissos. O exemplo de Jonas, né? Ele fez um voto lá no bucho do peixe. E vários exemplos que a gente podia citar. Vocês entenderam aqui a proposta? E por fim, nós temos no verso 16, ainda ele cita rapidamente, oferta for voto ou oferta voluntária. E aí, então, o procedimento é o mesmo. No dia em que oferecer, seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Diferente do primeiro motivo, que é gratidão, louvor, ação de graça, que teria que comer no mesmo dia, aqui pode ficar para o outro dia. É igual aquelas festas que a gente faz, né, que sobra, feijoada sobra para o outro dia, a lasanha sobra e fica melhor, né? Feijoada, a lasanha fica melhor, geralmente, no outro dia, né? Então, você pode comer.
Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Aí então nós temos essa referência aí do terceiro dia, que nos faz lembrar alguma coisa lá no Novo Testamento, né? Ele especifica com muita dureza, né, o que vai acontecer com quem não obedecer. Ah, pastor, mas é algo bobo, mas para que essas leis? Deus está pedindo assim. Tinha que ser feito desse jeito. Veja os detalhes. Deus está se ocupando em deixar claro cada detalhe. Verso 20, porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico que é do Senhor, será eliminado do seu povo. Veja como Deus lida, né? Como Ele trata. E aí os versos 28 em diante, ele vai falar da parte que cabe ao sacerdote. Aqui seria um outro assunto que a gente vai tratar posteriormente. Mas só para os irmãos entenderem, ó, verso 29, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará, para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote, por oferta dos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Essa é a porção de Arão e a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes. E aí você tem a repetição das demais ofertas, no verso 37, que aí vai ficar para outro dia. Meus irmãos, então nós temos aqui claramente uma oferta voluntária que é oferecida espontaneamente. É uma oferta em que o adorador ele quer expressar uma alegria, e aí ele quer então reunir a sua família, partilhar desse coração livre, em paz, que ele desfruta com Deus, partilhar desse coração contrito, humilde, se aproximando dele com o coração limpo, apreciando o caráter santo de Deus, desejando santidade e desejando isso junto com outros. Lembre-se disso, desejando isso junto com outros, com os da sua casa. Meus irmãos, nós precisamos entender como adorar expressando esta comunhão com Deus, em paz com Deus. O sacrifício pacífico nos lembra que você pode fazer isso ainda hoje. Jesus Cristo, ele cumpriu esse sacrifício por nós. Jesus Cristo, ele trouxe a comunhão, que tanto precisávamos. Eu queria terminar hoje lendo alguns textos do Novo Testamento. Então, se você gosta de folhear um pouquinho a Bíblia e está aí sonolento, vá para Efésios capítulo 2. Tem alguns textos que eu gostaria de ler rapidamente para fazer uma aplicação final. Capítulo 2, nós temos Paulo dizendo no verso 11, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem,
fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Meus queridos, Jesus Cristo, ele trouxe a comunhão que nós precisávamos. Ele sendo a paz. Ele é aquele que nos trouxe prosperidade. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós somos abençoados pela obra redentora de Cristo. Prosperidade apropriada de todas as bênçãos e privilégios. Se Deus não poupou o seu próprio filho e entregou, ele pode reter alguma coisa? Tem alguma coisa que Deus não possa lhe dar, se ele já lhe deu o precioso filho? Meus irmãos, quando a gente pensa também em momentos de aflição, Jesus, ele foi aflito de Deus em nosso lugar. Isaías 53 diz isso. Lucas narra a aflição no Getsêmani, quando ele estava em agonia, orando ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O desejo pelas misericórdias de Deus, mas por causa do seu compromisso, do seu voto, da sua palavra empenhada, ele seguiu o seu caminho, obediência até a morte de cruz. Jesus fez isso por mim e por você. Ele foi aflito em nosso lugar. Ele cumpriu o seu voto. As refeições, quantas refeições Jesus fez com os seus discípulos e com tantos outros. Jesus participou de várias refeições. Ele foi chamado de comilão e beberrão. Ele estava sempre à mesa com pecadores. Ele tinha comunhão. A mesa era esse lugar onde ele partilhava das verdades divinas também com aqueles pecadores. O convite aqui para compartilhar do grande banquete que ele vai oferecer um dia, a grande ceia que ele mesmo vai celebrar. Então nós podemos ver Jesus aparecendo de várias formas, cumprindo o sacrifício pacífico. Como fazer isso hoje, meu irmão? Romanos capítulo 12, um texto muito conhecido, Paulo nos roga que devemos apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lucas, em Atos, vai falar bastante sobre comunhão, partilhando a mesa, o pão de casa em casa. Paulo vai deixar isso claro em 2 Coríntios 8 e 4, sobre a assistência aos santos, a contribuição, a entrega, o partilhar, a vida comunitária. Outros textos ricos que eu tenho aqui, o nosso tempo já avançou, vai deixar muito claro esse ensejo do crente hoje. Ele ofertar a Deus louvores por motivo de gratidão, reafirmando compromissos, o voto, ou com seu coração cheio de alegria, expressando a comunhão, nossa adoração comprometida com o testemunho de gratidão, compromisso e fé nas misericórdias de Deus. Nossa adoração, meus irmãos, precisa expandir a comunhão. Por isso, o louvor, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse texto final eu quero ler, Hebreus capítulo 13. E aí, finalmente, a gente encerra aqui essa palavra final com o autor de Hebreus 13, versículo 15 e 16. 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, o quê? Sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua o quê? Cooperação. Pois com tais sacrifícios, Deus se compraz.
Curve sua cabeça. Nosso Deus, nós agradecemos hoje à noite, porque fomos convidados a pensar como podemos te adorar em comunhão. Bom saber, ó Deus, que o Senhor está interessado em que nós, adoradores, nos acheguemos perto de Ti. O Senhor nos convida para perto. O Senhor nos convida para o perdão, para a reconciliação, para a restauração. O culto é este lugar de encontro transformador. Mas, Senhor, nos ajude a agora analisar o nosso coração, para escutar o quanto podemos, ó Deus, do nosso coração, se durante os nossos cultos prestados a Ti, como hoje à noite, nós estamos, ó Deus, partilhando desse Espírito. Nós estamos, ó Deus, levantando louvores, porque as Tuas misericórdias nos alcançam o tempo todo. Ajude-nos, ó Deus, a analisar se nós estamos Te adorando, e essa adoração em comunhão, ela está para testemunhar, reafirmar os compromissos que temos com o Senhor, compromissos com a Tua palavra, compromissos com o Evangelho, compromissos, ó Deus, de testemunhar. O texto diz de oferecer sacrifícios de lábios que confessam o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, nesses encontros de comunhão, de adoração, confessar o Teu nome, não só aqui com alegria, com expressão de prazer, de contentamento, mas que essa mesma experiência, ela reverbere lá fora. Que possamos, ó Deus, cantar o que cantamos aqui amanhã, algumas músicas que nos marcaram, que possamos, ó Deus, reverberar o Teu nome, confessando que o Senhor é majestoso, que o Senhor é aquele que nos convida, nos concede perdão, que o Senhor é aquele que derrama ricas misericórdias, bênçãos infindas, ó Deus, bênçãos maravilhosas sobre nós. Nós temos o que falar. Então ajude-nos, ó Deus, a Te adorar nesse contexto comunitário. Senhor, mais uma vez nos livra do individualismo. Ajuda-nos a lembrar que estas coisas que fazemos, que o Senhor se apraz, que tem prazer em nós devemos fazer juntos. Não devemos fazer sozinhos. Então, Senhor, se durante essa semana, esse mês, este ano, pudermos, ó Deus, convidar irmãos, mesmo que sejam grupos representativos, ei, vem cá, eu quero dar um louvor a Deus, porque o Senhor foi misericordioso comigo, Ele me livrou disto, Ele me trouxe luz, Ele desembaraçou aqui meu caminhar, Ele abriu portas, que convidemos a adoração em comunhão. Se o Senhor nos der motivos, ó Deus, de que as Tuas misericórdias nós queremos alcançar, nós queremos fazer um voto, fazer um compromisso, que também, ó Deus, seja propício, comunhão, chamar a Tua igreja, os irmãos, para fazermos isso juntos. Uma expressão do nosso coração. E seja, ó Deus, em qualquer momento, até naqueles momentos que a gente não planejou, aqueles momentos de comunhão, que chegamos na casa para visitar alguém, ou pós um culto, ou pós um encontro ali em um local, nos reunimos, e se tivermos, ó Deus, que cantar um louvor, se tivermos que expressar uma gratidão na frente de irmãos, de familiares, de amigos, de descrentes, que assim o façamos. Sacrifícios de paz sempre será propício. Quando quisermos, ó Deus, dizer em alto bom som que nós estamos em paz contigo, que o Senhor nos aceitou, que o Senhor nos aceitou, que o Senhor nos perdoou. Quando queremos expressar que estamos em paz contigo, em paz uns com os outros, que não nos neguemos, ó Deus, a oportunidade do banquete, da mesa,
da comunhão, do partilhar. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém?